Quando for entrada, um boa noite, ou bom dia, ou como é? Boa noite, no caso, né? Pronto, já estamos no ar. Boa noite, meu povo, boa noite, meus queridos. Eu sou José Rodrigues, para aqueles que não me conhecem, e estou iniciando aqui um trabalho com um amigo querido, para nós fazermos um bate-papo em relação à nossa cidade, às coisas que acontecem aqui na nossa cidade. Eu sou José Rodrigues e estou transmitindo aqui da cidade de Ouro Branco, no querido estado das Alagoas. E eu tenho para conversar com vocês um amigo querido que escreveu o nome da sua família na história de Ouro Branco. Eu trago para falar com vocês Beto de Gonzaga. Boa noite, meu querido Beto. Obrigado por participar conosco desse bate-papo, dessa conversa. Eu lhe agradeço desde já. Eu quero que você se apresente para a nossa audiência. Fale aí da sua pessoa, fale aí, se apresente para o nosso povo. Tá, boa noite, sou José Rodrigues. Boa noite, telespectadores. É um prazer estar aqui com esse ícone do profissionalismo televisivo aqui do nosso município. E muitos aqui, aliás, todos os ouro-branquenses me conhecem, Pode continuar. pelo trabalho que eu tenho prestado em Ouro Branco, minhas origens. É, eu, meu pai foi Luiz Gonzaga de Carvalho, foi vereador por Santana do Ipanema, representando o município de Ouro Branco. E, em seguida, o Ouro Branco foi com a rebelião dele e alguns amigos, através dessa. Vamos começar assim do começo, né? Vamos fazer assim uma retrospectiva da sua família. O seu pai foi o primeiro prefeito eleito na cidade de Ouro Branco pelo voto direto, correto? Correto. E assim, aí o prefeito está eleito. Qual foi assim a primeira ação? Ele construiu o quê? Construiu já a prefeitura? Onde foi o prédio da prefeitura? A primeira? A primeira prefeitura era de um prédio de propriedade dele, que na época era poucos prédios que tinha na cidade, Sim. era uma cidade ainda pequena, e ele sempre foi um empresário, na época era empresário, era industrial, tinha fábrica aqui de descaraçamento de algodão, fazendeiro, né, agropecuarista, e ele foi no prédio dele que começou a prefeitura, a primeira prefeitura de Ouro Branco, e próximo à prefeitura de Ouro Branco também é um prédio dele, que só quem tinha esses prédios na época era ele, que mexia com esse negócio de armazém, essas coisas, e a Câmara Municipal também, na Rua do Comércio, próximo à Igreja Matriz. Ali naquela esquinazinha ali Na esquina da hoje Rua Manuel Rodrigues de Melo. era a Câmara Municipal. Era a Câmara Municipal, a primeira Câmara Municipal. Nesse período, nesse período em que que seu pai foi o primeiro prefeito aqui na cidade, você tinha quantos anos? E em que ano foi isso que aconteceu? Foi eleito em 1962, assumiu em 15 de março de 1962. Você era um garotinho, né? Era um garotinho de 4 anos, mas eu lembro bem, tinha boa memória da época. Tem uma boa memória, né? Eu convivia muito com ele. Escutei, o que que tinha naquela época que já tinha é, hospital, como é que é? Hospital não tinha, o pronto-socorro já tinha. Quais os prédios públicos que existiam naquele tempo? E quais deles o seu pai construiu? Nós não tínhamos nenhum prédio, não tínhamos hospitais, na época não tinha nenhum tipo de calçamento na cidade. Não, né? Não. Só Naquela época, quantos habitantes tinha, Beto? naquela época tinha em torno de 1.180 habitantes. Nós tínhamos 296 eleitores. Meu pai teve quase 90% dos votos. Tem bastante coisas. Dois adversários, né, na época, dois. Tem bastante coisa assim que eu tenho curiosidade de perguntar. Como era feito os pagamentos, quantos professores tinha naquela época, e como era assim a administração no dia a dia. A administração no dia a dia era completamente diferente da de hoje, né? Naquela Sim. época você não tinha recurso do governo, não tinha fundo de participação como tem hoje aquela cota exata, né? E como é que pagavam os professores, É, as despesas do logo município? logo de início,
dinheiro vinha através de Santana do Ipanema, aquela cota que passava para o município. Essa cota vinha do Estado. Na época vinha em mãos, era uma parte do Estado e uma parte do governo federal. Aí não tínhamos recolhimento de imposto na época. Sim, e prédio público nós tínhamos a escola que hoje onde é na Rua Manuel Rodrigues de Melo, que é a atual escola Joanito de Melo, né? Hum. Nós tínhamos essa escola de primeiro grau, na época primeiro a quarta série primária, Isso foi nos anos 60, nos anos 60. em É, a partir 62. de 62 foi. E quando foi que A primeira conquista dele foi justamente essa escola. e quando foi novamente que a sua família voltou à administração? Foi quando? Sim, aí o meu pai apoiou o José Limeira Lima, que tinha sido adversário na política anterior Sim, dele, contra Sato Soares, que também tinha sido adversário político, né? sim. Aí obteve êxito com a vitória do seu Limeira, que foi o segundo prefeito eleito de nosso município, e logo após o mandato do seu Limeira, ele apoiou o meu irmão, que aí saiu candidato único, não teve adversário para concorrer na época, né? Meu irmão Os- foi candidato único, Na época que seu irmão concorreu, ele foi candidato único. candidato único. Que legal, que interessante. Tem tanta coisa que é para me perguntar, as coisas vão surgindo assim aos poucos, né? Uhum. Me fale, quando seu pai foi prefeito, naquela época o vice ele concorria também recebendo os votos, porque hoje quando o pessoal vota apenas no prefeito, né? Prefeito, é. E elege a chapa, A né? chapa. Naquela época era duas chapas. Não, naquela época era duas chapas, de prefeito e vice-prefeito. E meu pai foi eleito também com a mesma quantidade de votos com o seu vice-prefeito, seu Bilô, conhecido como Bilô. Que interessante, né? Foi Puxa, interessante. Pelo menos o vice tinha que ter seu prestígio também, né? que legal, né? Você teve outra participação aqui no município? Você foi vereador, foi secretário, né? Foi, eu posso contar aqui uma parte interessante. Por favor. Hoje, transporte estudante é fácil pelo governo federal, né? Mas Sim, é interessante eu dizer que quem fundou isso aqui no Brasil, que se tem conhecimento, sim, foi meu pai, quando, para me colocar para estudar, que eu fosse estudar em Garanhuns, eu não queria. Meu irmão já tinha estudado no Recife, estava no Recife, estudando, que é o ex-prefeito. E como eu não queria ir para lá, ele colocou um carro, na época o carro era coisa rara, mas ele tinha carro e colocou um carro para andar comigo para Santana. sim. Daí minha família é muito grande aqui, e a gente terminando tudo, não tinha para esse pessoal. E só Limeira que teve uns dois filhos, que botou para estudar com meu irmão, e pronto, só isso aí, só ajudava esse pessoal fora, né? Aí daí, com esse negócio de botar meu pai botou para estudar em Santana com o carro e fui convidando os amigos, que hoje faz parte do nível cultural de Ouro Branco. Sim, Porque se não fosse essa oportunidade do Papai Deus, talvez a história de Ouro Branco não fosse a que é hoje. Aí começou a gente andar com 15 pessoas, fomos fazer o exame naquela época, tinha exame de admissão, nós fomos para Santana. Aí sei que no final nós estávamos com 17 a 19 pessoas que passaram a ajudar em Santana. Daí o pessoal do Maravilha, que ele também se envolveu na política do Maravilha, que ele teve o ex-sogro dele, ex-cunhado e ex-sogro dele, prefeito de Maravilha. sim. Ele apoiou o pai do prefeito atual, prefeito de Maravilha. Nessa ele não obteve êxito, mas o pai do prefeito atual, e também já está falecido, o senhor Zé Gomes, que era a família dele, foi vereador por várias vezes, a esposa várias vezes. O filho já está com 5 mandatos aí, a esposa com 2. E, na realidade, tem uns 30 anos de mandato lá na Maravilha, no controle, né? O Márcio Gomes, meu amigo. E daí coloca uma parte do povo de Maravilha para estudar. O pessoal do Poço também, apesar de ter um Ademar de Barros, já tinha sido deputado, muito conhecido, mas nunca teve essa ideia e também o pessoal, apesar de ser próximo a Santana, também não tinha espaço para estudarem lá. Quem tinha condições ia para Maceió, né? Quem não tinha, ficava vendo navios. Então começamos a andar. Daí o carro ficou pequeno, meu pai se prontificou, comprou um caminhão maior, né? Com Ford, logo quando apareceu. Sim. E nisso a gente ficou transportando o pessoal de Ouro Branco, Maravilha Santana, sem nunca ter, ninguém gastava um centavo. Tudo por conta de meu pai. Não era nem prefeitura que naquela época não tinha.
orçamento, né? Aí já era na administração do meu irmão, mas não tinha. Foi quando começou a entrar o fundo de participação do município, mas que na época não tinha dinheiro para nada, não era tudo por conta do meu pai. Até 76 foi bancado por meu pai. Deixa eu dar uma palavrinha aqui. Meus queridos amigos, olha, vocês que vão assistir esse vídeo depois, vocês me desculpem, tá? Eu não sou assim muito falante nas palavras, entendeu? Não tenho uma linguagem rebuscada. Porém, eu lhe agradeço desde já. Se você estiver dando uma zapeada nas redes sociais e nos encontrar, eu lhe agradeço pela atenção dispensada ao nosso trabalho, viu? Eu quero lhe agradecer desde já, hein? Dê um like para que o nosso vídeo tenha mais engajamento, viu? Me desculpe às vezes o gaguejo, mas faz parte de quem trabalha com comunicação, né? E meu muito obrigado. E aqui nós temos o nosso amigo Beto de Gonzaga falando da história de Ouro Branco, a nossa querida cidade, que eu sou um apaixonado por minha cidade, falo minha cidade porque quando aqui cheguei fui muito bem acolhido, né? E uma dessas pessoas que me acolheu foi o meu amigo Beto de Gonzaga, que irá continuar com a história da sua família na administração da nossa cidade de Ouro Branco. Betão, por favor, querido. Pois bem, Sr. José, então, em seguida, nós estudamos de 73 a 77 em Santana do Ipanema, e como tínhamos terminado o segundo grau, que é para chamar segundo grau, no primeiro grau, Hum, aí eu tive que, de qualquer maneira, tive que me afastar de Ouro Branco. Nunca eu gostei de viver fora de Ouro Branco, mas o destino sempre nos prega alguma coisa. Eu tive que ir para Maceió já com 16 anos de idade para Garanhuns, estudar no Diocesano de Garanhuns, e foi foi no período político. E Suragi, papai já tinha muito conhecimento com Suragi, o apoiou na eleição, aí eu tive com Suragi, ele já me conhecia, e eu fui a Maceió e de lá, sem ter nenhum conhecimento, nem mando de papai, menti, dizendo a Suragi que papai tinha mandado ir lá falar com ele para me conseguir um emprego. Aí eu lembro até hoje que eu fico rindo, né? Ele disse, eu tenho emprego para você. Tenho de agente de portaria e assistente técnico. Eu ainda era menor, não tinha nem os 18 anos completos ainda. Aí ele disse, aí mandou escolher. Eu, analisando isso, um agente é polícia, é maior, cargo maior do que assistente, né? Fui nessa onda quando eu estava lá trabalhando já uns 6 meses. Aí ele foi fazer uma visita à secretaria, não a minha secretaria, mas quando chegou lá, me viu, eu disse, e aí, seu Amorim? Ou seu Gonzaga? E aí, seu Gonzaga, você está gostando? Eu disse, estou. Ele disse, mas era o que você queria? Eu disse, não. Não era bem o que eu queria, que eu queria um negócio mais abrangente para mim. Aí, de imediato, na época não existia concurso, aí de imediato ele disse, não, eu sabia que você não é, esse serviço não é para você. A gente nota que você é um cara que tem mais possibilidade possibilidade de de ganhar. crescer, você tem um instinto político assim que a gente nota e você vai ficar em outro cargo. Aí ele me colocou de assistente administrativo, aí já melhorou, que eu ganhava de um salário, eu passei a ganhar quase três. Puxa vida, né? Aí já fiquei independente do papai, fiquei logo bicudinho, né? E eu sempre fui um cara assim, dinheiro não me compra, dinheiro não me ganha, mas eu sempre tenho esses cuidados de não estragar. Então, com 1 ano e meio, 2 anos que eu estava em Maceió, eu já comprei uma casa boa, coisa que ninguém sabia nem o que era isso aqui em Ouro Branco. Meu pai não acreditava, Lá nunca em ele quis Maceió saber lá em mesmo. Maceió. Que ainda hoje essa casa é de minha propriedade, passei para minha filha, né, a Andressa. Uhum. E Isso foi em que ano? isso foi em Em 84. 84. Em 84. Essa é a compra da casa, né? Eu já estava em Maceió, eu morava num outro apartamento ali em frente, no Farol, em frente ao o tiro de guerra lá, né? Do Exército. E resolvi comprar essa casa. Minha esposa é daqui, morava em Arapiraca na época, estudando. Aí, numa casa do destino lá, a menina se precipitou e ela engravidou para lá e a gente resolveu se casar e eu comprei logo essa casa lá. Uma ótima casa que serviu de abrigo para muita gente de Ouro Branco. Hoje nós temos aqui o doutor César, temos vários doutores aqui em Ouro Branco, profissionais que moraram na minha casa. Eu com a minha mulher, morava 7, 8 pessoas lá,
gratuitamente, nunca cobramos nada de ninguém. Algumas vezes a família. Doutor César, ele é contemporâneo seu, né? Ele tem mais ou menos a É, sua idade. não, é muito mais novo do que eu. É O doutor César bem mais jovem. tem 55 anos, mas ele é uns 7, 8 anos mais novo que eu. É, Pelo menos é isso aí. aí ele estudou. Eles moraram numa fase comigo, o, com vários aqui, não vou nem citar nome porque fica até chato, né? Sim, não, tá certo, tá Mas certo. o Gerciônio, um pessoal aí, Sim, o eu, olha, Evaldo. outra coisa, esse nosso bate-papo aqui é um bate-papo assim bem informal, nós não vamos tratar de assunto delicado, vamos falar só da nossa história. Eu falo, eu falo nossa história porque eu tenho um carinho tão imenso pela nossa cidade, viu, Beto? Eu falo a nossa história. Mas é um prazer quando a pessoa dá Touro Branco como seu Porque lugar de viver. Isso aqui a gente dá mais e encoraja as pessoas por conta disso. Porque eu sempre que faço algo por Ouro Branco e dá a impressão de que eu estou devendo fazer alguma coisa ainda, que está faltando fazer alguma coisa, né? Eu quero e gostaria de continuar servindo a nossa cidade, na medida do possível, né? Beto, quando foi o período que você teve, você foi vereador, como é que foi? Ou foi secretário? Pronto, é isso aí que eu queria falar com o senhor, Silvio. A minha história política foi criado, sim, claro, meu pai era meu ídolo, eu admirava o trabalho dele e tudo. Sim, Mas eu só entrei na política justamente quando meu pai morreu, né? Aí eu me senti na obrigação de tomar conta dos meus irmãos. Minha mãe estava sozinha, era 7 irmãos e uma irmã, né? O outro já tinha a vida dele, morava em Garanhuns, de lá foi para Recife com a mulher, que é o ex-prefeito que hoje mora em Arapiraca. sim. E eu me senti nessa obrigação. E vindo embora, eu trabalhava em Maceió muito bem. Na minha secretaria, eu fui chefe de todos os setores. E foi galgado, já não foi assunto político, foi meus méritos, Já né? foi mérito seu Eu de já fui mérito trabalhando meu. com Com dedicação. dedicação, eu cheguei a ser subsecretário. Na época que avião era coisa de gente rico, eu só vivia no Brasil afora, São Paulo, Santa Catarina, Manaus, Rio de Janeiro, com feiras de artesanatos, que eu representei por vários anos aí, na década de Qual era a sua 80, secretaria? Era a 90, Secretaria de Secretaria Cultura? de Assistência do Trabalho, Da Assistência do Trabalho. Secretaria de Assistência Social, né? E em seguida eu deixei para me candidatar aqui em Ouro Branco, Sim, em 88. Aí não tive êxito, fiquei como primeiro suplente da coligação. Na época o candidato era o João Cabral, né? Era o vereador, um cabaleado de papai aí. E esse pessoal, essa família desse cidadão era muito ligado ao papai, que ainda hoje deixou herança aí política. Não sei se é o que a gente queria, mas ficou aí. E daí eu continuei em Ouro Branco. Em 93, José de Melo Gama foi vitorioso. 98. 88, né? Zé de Melo Gama foi vitorioso em 76. E quando foi em 82, ele apoiou o Geno, que ganhou a eleição, que já era primo de papai também, sim, né? Que a história é interessante. Eu vou até chegar um negócio, vou pular, voltar atrás um pouquinho. sim. O meu irmão, na época, podia entrar Arena 1, Arena 2, era Arena e PMDB na época, Era, né? só tinha dois partidos, a Arena e Então, PMDB. meu irmão apoiou o Zé Cardoso e o Zezinho, que era da Arena, era Arena 1 e 2. E papai apoiou o seu Geno, que era primo da gente, PMDB 1, e o meu padrinho Zé Alexandre, chegou a ser prefeito aqui também, era PMDB 2. E o seu Geno foi o mais votado. Mas só que meu irmão era muito rígido, era muito um cara muito honesto, e quando olhou, meu padrinho não tinha pedido licença para ser candidato. Era funcionário servidor público Sim, da prefeitura, né, servidor municipal, e ele não tinha pedido para afastamento. Então estava ilegalmente. E quando foi descoberto isso aí papai, meu irmão mesmo descobriu. Teve um tipo de licença. Aí falou pro papai, aí papai disse, você vai dizer que ele assinou. Você pode assinar o documento e fica bem, não. Olha, meu pai, tudo no mundo, menos ser desonesto, né? Por isso ele não quis nem mais ser candidato, né? sim. Ele podia ter sido votar à prefeitura, que ele tinha condições, né? Porque meu pai tem um controle da cidade assim para esse aspecto político. E ele não quis por conta disso, por conta desse episódio que meu irmão não assinou. Então, o Zé de Melo Gama, que tinha sido o segundo mais votado, e juntando com os votos de Zé Cardoso, superava os votos de seu Geno, já que o Zé Alexandre não valia. Aí teve
90 votos, parece 99 votos, foi 199, diz Alexandre que não computou para a eleição. Aí, com esse resultado, o seu Gênio ter sido mais votado, se tornou o prefeito eleito legalmente. Beto, qual foi, assim, na sua gestão de secretário aqui, não foi? Sim, aí é onde está o importante das coisas. Sim, Em 88 eu perdi a eleição, mas o João Alves foi o primeiro, foi o prefeito, né? O sim. Zezinho já tinha sido eleito e o João Alves foi o prefeito e ganhou do João Cabral, que era nosso candidato. E em seguida, na eleição próxima, ele apoiou o Zé de Melo Gama, que ao entrar, eu não estava com o Zé de Melo Gama, eu estava com o Norberto candidato. E o primeiro ato do prefeito Zé de Melo Gama foi me nomear Pode diretor, falar, viu? diretor da Secretaria da Agricultura. E em seguida eu fui secretário de Agricultura, e já na administração. Aí houve aquele fato triste para para nosso município, para nossa comunidade, que foi o assassinato do prefeito Zé de Melo Gama. Foi um momento triste para a história de Ouro Branco, né, Beto? Foi um momento triste. Aí daí foi que começou a virada e realmente o desenvolvimento de Ouro Branco começou a descolar, porque o Zezinho já tinha feito várias obras na primeira administração dele e tinha começado um trabalho muito glorioso em todas as áreas do nosso município. Quem construiu a prefeitura no lugar onde está hoje? Quem construiu foi o Genésio Jerônimo de Carvalho, foi o seu Gênio. Seu Gênero. Seu Gênio. E quem foi que construiu ali a maternidade que nós A chamamos? maternidade foi José de Melo Gama. O Seus- mercado público foi José de Melo o Gama. mercado público, Foi, né, também. Foram as três principais obras de Ouro Branco, né? foi, esses principais obras. Assim, falar em obras, Sim, meu pai, quando foi prefeito, Ouro Branco não tinha nenhuma rua calçada. Ele calçou, e era poucas as ruas também na época, né? Ele calçou a parte da Rua do Comércio, até hoje onde é o Pinguim ali, sim. dos dois lados. Aí, seu Limeira calçou uma parte da Rua Santo Antônio. Não, meu pai calçou da Rua Santo Antônio até próximo ali de onde era o cinema, hoje que é ali vizinho Brandão, supermercado. Era o cinema da época do seu Sátiro, né? E após isso, na época não tinha caçamba, não tinha nada, era carro de boi, carreira, essas coisas que transportava pedra, sabe? E naquele período tinha muito algodão, não tinha, Beto? Não era Tinha muita época de grana. safra Não, de algodão, todo mundo comprava meu pai tinha uma usina de beneficiamento de algodão aqui, uma descaroçamento usina. e beneficiamento de Né? algodão. Hoje, onde é o mercado público de Ouro Branco. Ali era uma usina, uma grande usina de algodão, que na época era para quem? A agricultura O que se premeditada em fazia Ouro na Branco. usina? Comprava o algodão e depois ele fazia o quê? Só Comprava, descaroçava? descaroçava o algodão e já mandava em ponto de fios para São Paulo, para ser feito as roupas. Na Vocês época não só tinha. mandavam para Sambra em Campina Grande, não? Não. Uma parte às vezes ia para a Sambra, que inclusive ele pegou amizade para lá, um dos donos da Sambra era um dono da Chevrolet da Paraíba. Sim. Inclusive ele comprou vários caminhões, para o Valdemar, comprou para o Valdemar. Naquela época era um sucesso, quando chegou aqui foi a maior festa do mundo. O Valdemar comprou esse caminhão novo, um Chevrolet, logo quando foi lançado em coisa, para o papai foi comprar com ele em Campina Grande. Por falar em Sambra, eu trabalhei em São Paulo em fábrica de embalagens, fazendo pote de manteiga, né? Uhum. E a Sambra era dona de algumas marcas de manteiga e nós produzíamos a nossa produção quase que inteira era para a Sambra. Mas aí depois já mudou de nome, até acabou o nome Sambra. Sim, voltando ao assunto político, que é o que interessa aqui, da nossa cidade, aí continua. Aí eu fui secretário de Agricultura. No período de Zé Cardoso, eu sempre tomei conta das frentes de serviço aqui, já através do governo federal. Sim, Entrava prefeito, saía prefeito, brigavam comigo, assim, queriam tomar entendi. conta, mas aí eu tinha apoio a muito amigo fora e que me segurava, ele sempre me segurou aqui. Eu sempre tive um trabalho social em Ouro Branco, para quem entende, muito brilhante, nunca deixei ninguém na mão. Quando estive na cidade de Ouro Branco, eu conseguia recursos do governo federal para cestas básicas para essas pessoas, está aí hoje, pode dizer. E isso eu fui pegando muita amizade em todos os setores da área,
eu sempre fui brincalhão, sempre fui um cara assim, extrovertido. Eu bebia na época, e quem bebe sabe beber, Sim. constrói muita amizade. Graças a Deus, eu construí amizade onde eu andei, político ou sem ser político. Então, onde eu chegar, eu tenho amizade dentro do estado de Alagoas. Ô, Beto, eu amo muito a minha cidade, Ouro Branco, né? E meu maior sonho é que nossa cidade tivesse, assim, uma estrutura em que uma grande fábrica se interessasse e viesse se instalar aqui para evitar de que os nossos trabalhadores fossem trabalhar no sul de Alagoas ou então em São Paulo, como eu fui quando eu era adolescente, que não houvesse a necessidade dos trabalhadores daqui migrar para outro lugar, né? Era um sonho de ver na nossa cidade. Eu nem sei se tem estrutura para isso, né? No- Na realidade, é impossível você dizer hoje uma estrutura para Ouro Branco que aquela história que a gente tinha, a gente não tem uma coisa específica assim para trabalhar em cima disso. O que nós temos é o mármore. Nós sabemos da dificuldade que tem hoje para fazer o mármore, né? A lei brasileira hoje é muito rígida a respeito disso. Então é uma coisa que dificilmente vai voltar. Que começou aqui levando para Maceió, a gente até tentou implantar aqui em Ouro Branco, mas na época não foi possível. Por exemplo, E hoje nós temos assim, como hoje nós temos um empresário aí, o Marcos Belo, sim. que é o são essas pessoas que estão contribuindo muito com o nosso município, nessa, Aqui já dá emprego a muita gente já dá aqui. emprego a muita gente. Quer dizer, já temos cento e tanto emprego na empresa do Começou em Marquinhos, 2012, não né? foi? É recente, uma empresa recente. Então, o que a gente pode fazer nesse meio aí de comunicação? O senhor, quem sabe, futuramente não vai estar nesse patamar, já que é um cara que fundou essa história televisiva aqui no nosso município, de publicidade. Então, que Deus o ouça, nos ouça e que o senhor seja um desses também para ter como empregar várias pessoas da nossa cidade que Amém. está precisando muito. Olha, Iguatu conseguiu levar a Dakota, que é uma fabricante de sandálias, né, Sandália, feminina. sandália tênis. Então, dá muito emprego na cidade. Então, na semana de pagamento lá em Iguatu, o comércio movimenta bem, por causa que a Dakota dá emprego para muita gente. Imagina só se viesse assim, uma fábrica de jeans para cá, para a gente dar emprego para essa rapaziada toda, não é? Inclusive, eu falo uma coisa muito importante assim que desenvolveu o comércio. Eu posso dizer que e muitos comerciantes vai confirmar comigo e os próprios moradores do nosso município, principalmente os carentes. No meu primeiro mandato como secretário de vereador e como secretário da assistência, eu tive a felicidade de implantar na época Fernando Henrique Cardoso, eu tive a felicidade de implantar o Bolsa Família, que não era nem Bolsa Família, era Bolsa Escola, só foi implementado o Bolsa Sim, Família eu lembro, no conversou governo comigo. Lula. Então, na época era feito pela Secretaria de Agricultura, aliás, a Secretaria de Educação, e quando eu assumi de fato a assistência social, eu vi que tinha muito, porque era questão de estudante, né? Também não vou querer culpar ninguém, que na realidade não tinha ninguém culpado. Como você tinha crianças estudando, aí Sim, você tinha direito àquela bolsa. Só que não utilizava o critério que aquilo era para as pessoas carentes. Então, muitas pessoas assim, que não precisavam da bolsa, estavam enquadradas, inclusive houve um problema muito sério, que eu tive que chamar várias pessoas e conversar a respeito, ninguém tinha culpa, né? Mas eu conversando, dizendo que estava assumindo o lugar de uma pessoa que realmente necessitava, e eu sei que esses pessoal foram convincentes com minha solicitação e abdicaram da bolsa. E com isso a gente conseguiu colocar as famílias que realmente necessitavam do Bolsa Família. E daí, da Bolsa Escola. Aí daí passou a ser Bolsa Família. Aí já foi minha responsabilidade de cadastrar, é, de, de botar quem realmente estava necessitado. A minha amizade é tão forte, não sei se hoje ela sim. continua, mas eu tenho amizade boas também, que Ouro Branco era para ter 600 Bolsa Família. Veja só, eu consegui de imediato botar para 1.300 famílias. É, eu tive a sorte de fundar o PET em Ouro Branco. Programa Ouro Branco, Sim, o PET é uma sigla. O que quer dizer PET? Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Não só erradiquei o trabalho infantil, aqui tinha uma prostituição Programa de de erradicação erradicação do do trabalho trabalho infantil. infantil, né? Então, meu trabalho. Isso lá quais eram as atividades que existiam lá no PET?
No PET nós tínhamos todo tipo de atividade. E a gente Sim. começou, era como se fosse a escola hoje no período integral. Escola Eles diferente. davam um horário, eles estudavam normal na escola, Então você é um sujeito de vanguarda, né? Antes de ter escola de tempo integral, naquele tempo você já já tinha pôs PET, escola de tempo já integral tinha aqui. coisa de tempo integral. E com isso eu sempre fui um cara de sorte para essas coisas, Sim. porque nós tínhamos 100 crianças no no PET. Eu consegui colocar 722 crianças. Em todo o município eu criei um núcleo. Tinha 300 pessoas na cidade e 422 crianças na zona rural. Todos povoados de sítios que tinham habitats ou escola, eu consegui colocar um programa de educação pessoal. Quer dizer, angariei muitos empregos, que todos eram empregos colocados através uma parte era através de ajuda mesmo com as crianças, né, que achavam bonito o programa, e eu que só tinha dinheiro para 300 pessoas. Eu consegui multiplicar para que tivesse essa quantidade de pessoas. Lá no PET tinha alimentação também? Tinha alimentação de boa qualidade. E outra coisa, o PET não era para cuidar da família, mas Do PET, quem era o prefeito? o prefeito era Dr. Valdeci. Doutor Valdeci. Dr. Valdeci. Ah, sim. E com o Valdeci eu tive uma liberdade assim, eu posso dizer, uma liberdade e uma experiência boa, tanto para mim como para ele. Foi um período, logo foi o governo Lula, né? Pegamos Sim. uma parte do governo Lula, que nos beneficiou muito com programas sociais. E eu já tinha amizade enraizada nesse meio aí. Tinha pessoas que eram amigo meu que trabalhavam em ministérios. E sempre tive amizade política, eu sempre fui um cara leal. Eu nunca mudei todos os meus candidatos, eu só saía de um candidato quando ele mudava para federal, para senador, Sim. que eu substituía outro, mas eu nunca fiquei. Eu estou com o Isnaldinho hoje, por exemplo. O Isnaldinho, eu estou com o Isnaldinho Você com tem 30 essa anos. política com o Isnaldo Bulhões já tem uns 30 anos É, quase, não é isso? quando eu fui eleito vereador em Ouro Branco, ele foi eleito vereador por Maceió. Tinha 17 anos ele. Foi eleito vereador de Maceió e com 2 anos eu fui eleito vereador em Ouro Branco. E eu ajudei um pouco, começamos logo por aí. O pai dele já se conhecia politicamente por causa do papai, Sim. e eu já conhecia o doutor Isnaldo. O pai de Isnaldo já foi governador. Não, foi o tio dele. Foi o tio dele, Foi o né? tio dele. Foi, Ah, foi sim. 5 vezes deputado federal e governador. Geraldo Bulhões, do saudoso Geraldo Bulhões. E teve o pai dele também, que já tinha sido deputado estadual, foi conselheiro do Tribunal de Contas e foi 3 vezes prefeito de sua cidade, Santana do Ipanema, né? Teve tios que foi prefeito lá também, o doutor Reinaldo e outros. E a gente já tinha essa amizade. Eu muito mais velho do que ele, eu tenho uns 20 anos mais velho do que ele, mas a gente sempre se deu bem. Aí eu ficava com o Zeca Torres. Era Roberto e Zeca Torres. Eu fiquei 12 anos com Roberto Torres e 8 anos com o Zeca. Com o Zeca eu tive foi onde comecei mesmo a galgar os postos assim, digamos, né, na secretaria e fiz muitas viagens no Brasil afora, era na administração Zeca Torres como secretário de assistência. Que legal, rapaz. Beto, deixa eu falar um assunto aqui que é de suma importância, do qual você participou desses movimentos. Eu participei do movimento de moradia lá em São Paulo, né, que foi um trabalho muito bom. Eu tenho imagens dos trabalhos que eu fiz lá, né, nos movimentos de moradia. E você aqui também teve esse trabalho com o movimento de moradia, né? Me fale um pouco Sim, desse José. período em que você trabalhou com esse movimento de moradia e quais são as coabs das quais você participou Todo- diretamente todos na os, conquista todos os conjuntos aqui de Ouro Branco eu tive participação direta, todos. mas principalmente no José Soares, que já foi na administração de Valdeci, Sim, e no que ficou aí, deixamos o recurso todo pronto, que foi isso que não sei, não quero entrar em méritos aí de ninguém, detalhe nem de sim, erros, sim. mas que eu já deixei a primeira parcela do recurso em conta, eu e o doutor Valdeci, prefeito na época, e ficou esse dinheiro em conta para fazer 108 casas. E foram feitas as casas. Só que não fizeram como era pedir a lei, né, como era a orientação da Caixa, e por um motivo não de alguma Não coisa aí, chegaram não a quero entrar em inaugurar. detalhes, não chegaram a inaugurar, não chegaram a concluir. Resultado, a Caixa não deu continuidade ao trabalho que era de calçar, Sim. entendeu? De fazer calçamento na rua e terminaram sendo invadidas. Que hoje está aí.
Hoje é uma daqui, fica próximo do comércio, 30 e poucas casas, estão tudo calçadas porque nesse programa do governo do estado e a prefeita Cidade linda, atual, né? a cidade linda e está calçada, mas outra lá de cima ainda não foi por conta desse problema que não é legalizado. Puxa vida, que pena, né? Olha, Beto, a nossa cidade, eu acredito que já esteja precisando de uma um novo projeto para moradia popular. Eu acredito que logo, logo a Os, gente vai se surpreender, porque a nossa amiga ela é bastante é, zelosa para com esses trabalhos, né? uhum. Ô, seu Zé, eu posso até dizer que eu sou um cara de sorte, mas vai depender muito do nosso próprio povo, né? Sim. Eu sou pré-candidato a vereador, depois de Sim, 10 anos. é isso que eu ia Eu abordar estou com sendo você esse pré-candidato a assunto, governador. né? E eu Que tenho um você sonho, também vai estar aí como pré-candidato a vereador, não é? eu estou por questões que eu nem precisava estar voltando à política, mas a política, acima de tudo, é no meu sangue. E eu não tenho, eu tentei, fiquei 8 anos afastado da política, Sim. praticamente, quer dizer, afastado sim, de concorrer legalmente, né? Porque na época da Dona Telma, eu estava concorrendo e ainda estava doente, né? Foi quando descobri, foi recente meu câncer, tá? Eu era vereador à época, Você teve um problema de eu saúde tive um lá. problema de saúde, né? Tive um CA de pulmão e fiquei com esse problema e estava de benefício. Quando eu estava na corrida, já que estava tudo registrado a candidatura para ser candidato, aí a Previdência me convocou para que eu tinha que optar ou a política ou o benefício, né? Aí então eu não tive outra saída a não ser optar pelo benefício. Naquela altura, a sua Naquela altura situação estava estava necessitando mesmo. necessitando, até por questões de saúde também, que eu não estava, era muito dispendioso para mim, e eu não estava aguentando fisicamente. Eu estava fazendo quimioterapia, eu estava fazendo radioterapia, e só eu consegui fazer isso, porque ninguém conseguia resistir ao que eu resisti, mas com aquela vontade de vencer, aquela vontade de luta, para que eu tivesse acesso ao que muita gente do meu município não teve, não Beto, tem. quando você teve o seu período doente, dali você tirou uma lição de vida muito grande, né? Muito Você grande. acredita que houve um milagre da parte de Deus? Porque muitos davam o seu caso como perdido, né? Não, interessante. Os médicos disseram, perguntaram se eu tinha pecado e se tinha dívida ou a receber. Eu disse, pecado eu não sei se eu tenho, porque se eu for dizer, pode ser que eu não É de tenha, né? pecado, De né? pecado, né? E dívida também não tenho, graças a Deus. Só com o Senhor, com o Deus que vai me salvar dessa, Ou com seja, Jesus. Falei médicos até estão Jesus. deixando você em tratamento paliativo, não é É. isso? E eu vou aqui dizer uma coisa, não sei se vou agradar ou não, mas eu me enchi de esperança, o que o pessoal dizia, eu acreditei. É, um disse que o bom era leite de labirinto, certo? Aí eu fiz promessa com Nossa Senhora Aparecida Sim, para que eu justo. melhorasse, que eu acreditava nela. Eu, che- Eu acredito também que a sua senhora, ela é muito religiosa. religiosa, né? É minha família é E religiosa. eu acredito que ela E se foi bom o senhor falar em família. Foi fundamental minha família na minha. Que eu que tive lhe o deu apoio de forças para todos, me você. deram força. E eu peguei aquilo. Eu não deixei eu ver a vontade que aquelas pessoas tinham. E mais forte ficou eu com aquela vontade dele de salvar. E eu disse, eu vou viver e comecei tudo isso. Então, voltando um pouquinho, Sim, eu não sei dizer a quem eu devo, mas eu juro ao senhor, pessoal, eu devo a minha cura ao leite de labirinto, Nossa Senhora Aparecida, não sou coisa, mas eu fiz, pedi também, que estava na sim. espera também, eu pedi a Valdemiro, Sim, Santiago, sim, ele foi meu e pastor. Jesus sempre foi, esse é o principal, nunca deixei de pedir. O Então, para não correr a injustiça, eu não vou dizer quem foi mais ou quem foi menos. Eu me apeguei com a mesma fé a todos esses, que foi o leite de labirinto, que é Nossa Senhora leite de Aparecida labirinto que tu e fala? É a Valdemiro, Veloz, é? é a Veloz, o leite de Aveloz. Quem me Rapaz, ensinou foi o Van, irmão de Bério. Ele hoje está falecido, que Deus esteja em bom lugar. Ele disse, Beto, eu morava na Bahia e tinha lá muitas pessoas que se curaram com leite de... Que a gente chama labirinto aqui, né? Com leite de labirinto. labirinto porque o Aí eu pessoal disse, usa aquilo como cerca viva, não é aí isso? eu disse, Van, deixa de brincadeira, rapaz. Eu disse, não, rapaz, é sério.
Você coloca nesse litro de coca, já tem aquele litrão de plástico Sim. de coca 2 litros, você coloca ele cheio d'água e coloca 10 pingos do leite do labirinto. Na E fica quantidade de tomando, água, toda vez que você quanto? for tomar 10 gotas de leite de labirinto dentro de um litro de De cocão. 1 litro. E quando você for tomar um café, você bota uma gota no café. E isso eu fiz. E eu me sentia melhor. Inclusive, eu queimava. Mas a quimioterapia também era do mesmo jeito. Era um tipo de quimioterapia, só que natural. Mas eu já ouvi falar mesmo que muita gente foi curada Pronto, aí eu não posso, para não correr injustiça, essas pessoas e esse leite de labirinto e Jesus foram os responsáveis pela minha cura. Isso eu tenho certeza. Só não sei dizer quem foi mais ou quem foi menos, mas a fé Só sei foi que tô, válida. Só sei que eu estou só curado, sei que curei. estou curado, e graças a Em Deus, né? 2012, 2014, quase não tomava remédio. 2017 parei remédio, parei tudo. Não bebo porque não quero, mas podia até beber Podia até pouco, tomar um conservado, mas eu vinho, não uma quero. coisa, né? Estou muito feliz desse jeito, não sou contra quem bebe. Aliás, eu sempre não tomo para turma bebendo, eu fico tomando meu Sim. refrigerante, minha cerveja sem álcool às vezes, e estou na farra do mesmo jeito, brinco do mesmo jeito. Nunca discriminei amigos por conta disso. Parei de fumar. Justamente quando eu adoeci, eu já estava com 10 anos, exatos 10 anos que tinha Já parado de tinha falado. fumar. E eu sei que eu já estou com 22 sem fumar, e 10 anos e 12 anos sem beber. Não me leva mal, você já está com que idade? 62? 64 anos. 60... Ah, você não tem a mesma idade que eu. Faço 65 em janeiro. E eu em agosto. Deixa eu falar aqui com o pessoal aqui que vão. O pessoal que vai nos assistir, Beto, eu vou pedir, por gentileza, se você estiver transitando aí pela internet e nos encontrar, fica um pouquinho conosco, escuta um pouquinho da nossa conversa, participe da nossa conversa, seja bem-vindo. A nossa conversa é boa, é legal, é agradável. E também você dê um like, que é para dar um movimentozinho no vídeo, viu? Que é para poder melhorar o engajamento, tá bom? E desde já eu lhe agradeço, viu? Que o Senhor Jesus lhe abençoe por você nos assistir. Tem um amigo querido aqui que está participando do nosso bate-papo e falando da nossa querida cidade Ouro Branco. Beto, vamos continuar com esse papo que eu estou entusiasmado com a conversa. Está muito boa, viu? Sim. Me Aí diga uma coisa, querido. Você tem o plano, você é pré-candidato a vereador. Eu acredito que quando o sujeito é vereador e quando ele participa das principais comissões dentro da na Câmara Câmara, Municipal, ele consegue ter mais importância ao seu trabalho, né? é. Se você ganhando, você gostaria de participar da Comissão de Constituição e Justiça, que é a principal do Legislativo? Com certeza, seu José. Quando eu ganhei logo a primeira vez, Sim, eu fui primeiro secretário. sim. Aí fui por dois Participou da anos mesa diretora. da mesa diretora, primeiro secretário durante 2 anos. E 2 anos em seguida fui o presidente da Câmara. Ah, você foi Né? presidente também lá, Fui né? o presidente da Câmara. Eu me desculpe os que passaram e os que entrou, eu botei ordem na casa. Na época foi até uma coisa fatídica também. Ai, Beto. Que mataram o nosso, que era primo, era cunhado de Uíta. Na época mataram ele, né? Mas não vamos falar disso não, que todo mundo já sabe a Deixa pra história. lá. Vamos deixar para lá para não Ai, misturar cara, as coisas. eu tinha muita Então tudo vontade isso eu de. passei. Sabe o quê? Eu sou um apaixonado por minha cidade e eu gostaria de eh, alguém contasse a história de todos os presidentes da Casa Legislativa de Ouro Branco. A gente fazia assim uma lista da atuação de cada um deles, né, o Hoje, seu nome, porque isso serve como um memorial, né? olha, naquela época Isso era, serve como um memorial. E essas coisas, alguém contribuiu com o nosso município, tem que estar uhum, lá no memorial. o maior presidente da história do Banco está vivo ainda, foi o senhor Francisco Salustiano, conhecido como Chico Lulu. Ah, Ele é foi, uma pessoa quem querida. mais houve foi presidente foi ele. Parece-me que ou foi 4 ou foi 5 vezes, o senhor Chico Lulu. Eu conheci ele Ele foi, demais. Gente, conhece, pronto, gente boa, a gente era ligado à igreja, hoje não, que ele está tá meio assim, velhinho, né? velhinho, né? Mas é um cidadão de bem, um cidadão íntegro, de uma família muito ilustre aqui em Ouro Branco, importante. E seu Chico Lulu sempre foi aquela pessoa, um cidadão pobre, mas um cidadão que todo mundo gostava. E ele foi eleito, todas as vezes que foi concorreu, foi eleito, e foi, se o espírito não me engana, 4 ou 5 vezes presidente. Foi na época do meu irmão,
Fui na época do seu Limeira e fui na época do seu Geno. Nessas três administrações ele foi presidente. E muitas delas em seguida. Eu trabalhei um tempo no Legislativo e durante esses períodos que eu trabalhei lá, 6 anos, tudo que aconteceu lá eu gravei e guardei. Está guardado comigo. Eu tinha vontade de ter continuado apenas para guardar a memória do nosso legislativo. Infelizmente, não deu certo eu continuar, mas tudo o que aconteceu no período em que eu trabalhei lá, Beto, eu tenho guardado. E se alguém perguntar, Zé Rodrigues, o que, que aconteceu em tal época? Pô, rapaz, temos aqui guardado. Seu José, se fosse na minha época, ainda tem muita coisa guardada, muita gente lembra. Eu fui um vereador que, se eu contasse aqui a metade da metade do que eu fiz por Ouro Branco, o senhor ia ficar abismado. Que eu fiz coisas que nenhum prefeito da região conseguiu fazer. Ah, Beto, De modo geral, né? Todo prefeito teve seu mérito. você conseguia trazer um benefício para o Ouro Branco. Qual era a sensação que lhe dava assim na alma? Porque eu acredito que fazer o bem Ô, seu é José, maravilhoso, né? a maior alegria minha, não sei se é dos políticos, mas eu acredito que não. Tem muitos políticos aí que não pensam nem nisso. Um só pensa em salário, o outro só Sim, pensa em se dar bem. sim, Mas a maior alegria que eu tenho é quando eu vi uma criança sorrindo, ou uma mãe de família sorrindo, com alguma coisa que eu tinha participado daquilo. Voltando atrás, na época do PET, eu fazia um trabalho, não era para fazer trabalho com a família, era só com as crianças. sim. Eu posso dizer ao senhor que eu erradiquei as drogas em Ouro Branco infantil, que tinha bastante, Ah, que legal. a questão do sexo infantil também Sim, erradicamos, que era um absurdo. Eu sei que eu deixei Ouro Branco assim, muito bom, não só nessa área, a questão que eu parei antes, na questão das famílias, do comércio de Ouro Branco ter desenvolvido. sim. Como começou? Eu tinha muitos vendedores aqui do Riacho, de vários municípios por aí, e eu vi o comércio cada vez meio decaindo, né, nosso comércio. Eu fiz uma reunião com os principais comerciantes da cidade, para que visse qual era mais o que eles tinham lá. Coloquei uma equipe para andar todo o comércio. Essa equipe ficava pegando os preços, já de acordo com os comerciantes, eles pegavam para não haver um mais beneficiado do que outro, eles nem sabiam para que era. Aí, dessa pesquisa, aí conseguimos fazer com que todos os pessoais que recebiam o programa de erradicação de trabalho infantil e recebiam Bolsa Família, eles soubessem onde era que ia comprar para que seu dinheiro rendesse mais as coisas. Sim. Então, por exemplo, vou citar aqui alguns nomes. O Santelmo tinha um óleo que era mais barato do que o Brandão. Aí eu dizia, o Brandão tá bom açúcar, tá bom o macarrão, tá bom feijão, mas Santelmo do óleo é melhor. Achar que tá melhor lá no Gustavo Limeira, e assim por diante. E então o nosso dinheiro foi ficando só dentro do município. Fiz logo uma reforma da feira, que era muito, assim, meio desmantelada, tudo Sim. desorganizado. Não tinha Colocamos, não, disciplina, era não uma tinha feira que não disciplina. tinha Quem uma chegava disciplina. botava para lá, não respeitava o lugar dos outros. Então, primeiro, fomos a organizar a feira. Taxamos os comerciantes feiristas, né? Os de Ouro Branco pagavam uma quantia só para não dizer que estava ali gratuitamente, que era só para questão de limpeza, que a gente não tinha recursos para isso. Sim. Então foram taxados. Digamos o seguinte, como se fosse hoje. R$ 2 pagava um feirante de Ouro Branco. E aqueles que vinham do caminhão, na época era muito dinheiro. Aí eu coloquei para que pagasse R$ 25. E tirando eles do lugar que eles tiraram, eles pegaram logo, eles engajavam nas ruas que pegavam ali, e não tinha nem como passar para o comércio lá central, que eles ficavam logo, nós fechavam a rua com de um canto ao outro. Sim. Regularizamos, só ficou, na época só ficou uma, que parece que anda até hoje aí. Eu não sei nem, mas parece que ela nem gostava de mim por conta disso, né? Mas insistiu tanto que ficou até hoje. Às vezes eu passando na feira, ela olha assim para mim, meio para um canto do olho, mas eu não me arrependi, não. Foi dali que melhorou a situação, não só da comunidade, como também do empresariado ouro-branquense. Deixa eu dar uma palavrinha aqui. Ô, meu querido Sérgio, eu quero lhe agradecer, meu querido. Você está nos assistindo e nos parabenizando pelo nosso trabalho. Eu quero lhe agradecer imensamente. Nós vamos fazer aquela conversazinha aqui, viu? Nós vamos fazer, como diria um amigo meu, eu tenho perguntado para tu. E James Alencar, querido, obrigado, viu? Boa noite, Deus lhe abençoe. Tu tá, Betel, parece que é do Betel. Betel é ali do lado ali, né?
Eu quero agradecer a vocês que estão nos assistindo e vocês que ainda vão nos assistir, viu? Eu quero agradecer imensamente a vocês e quem quiser fazer um bate-papo aqui comigo, que a gente está aqui aberto, viu? Nós vamos agendar um dia por semana para a gente fazer esses bate-papos, tá bom? E Sejam, obrigado, querido. Jesus lhe abençoe. Deixa eu continuar aqui a conversa com o Beto. Betão, meu querido, antes de tudo, eu quero lhe agradecer, mas vamos continuar assim, falando do seu projeto. Você tem um projeto na sua. Você é pré-candidato e tem um projeto aqui para a nossa cidade. Me fale um pouquinho. Digamos que você hoje é vereador. Qual seria a sua primeira iniciativa como vereador, ou então como presidente do Legislativo? Bom, seu Zé, a gente tem muito, né? Infelizmente a gente não está podendo falar agora, Eu mas como o sei. senhor está supondo, se eu fosse vereador, É, eu hoje voltaria a fazer tudo o que eu fiz novamente. Claro, com mais perfeição, mas não me arrependo de nada que fiz, só fiz o bem da comunidade. É prova que meu trabalho foi tão bom, infelizmente alguns administradores não deu continuidade. Mas 2012 e também a memória são curtas que não lembram. Essas quadras que estão aí, que foram feitas da base do Marinho, eu já deixei o recurso, não só aprovei, a ideia foi minha, eu aprovei na Câmara, consegui por unanimidade e já ficou recurso alocado para que essas quadras fossem construídas, que era a quadra da Várzea do Marinho, Serrotinho, Trapiche e Capelinha. sim. Aí, infelizmente, já se passaram 12 anos e, não, e começaram a ser feitos, né? Há uns 4 anos e a Denise deu continuidade, fez umas quadras maravilhosas, que até melhor do que eu tinha aprovado, que eu aprovei quadra aberta, Sim. poliesportiva mais aberta, até porque na época também, 12 anos atrás, a gente O não sonhava orçamento ter, não não tinha tinha. condições, e eu previa até 10 anos, mas mesmo assim só dava para fazer aquilo, lógico que tinha com o passar do tempo, ia se reformando, né? Ia melhorando as condições. Mas nunca lembraram quem tinha feito, que eu acho que é importante é saber quem conseguiu aquilo. Até para a própria memória do povo, para saber quem foi útil para nosso município, quem não foi. Eu tive a sorte de tudo aqui em Ouro Branco, a maioria das coisas de Ouro Branco fui eu. Eu implantei o Conselho Tutelar em Ouro Branco, Foi como você, né? foi eu que implantei na época, foi a primeira eleição do Conselho Tutelar no estado de Alagoas, foi feita em Ouro Branco. Eu fui vice-prefeito. Quando nas urnas eleitorais da época, eu fui candidato a vice-prefeito aqui em 94, Sim. foi quando mataram os Zaire, foi aquela eleição que eu foi o único município que teve eleições junto com eleições presidenciáveis. E eu fui o vice-prefeito da época, eu implantei aqui o PET, eu implantei o Bolsa Família, eu tive a sorte de, o Conselho Tutelar falei, né, da primeira Sim, eleição, eu fez. tive a sorte dos conjuntos habitacionais em Ouro Branco, eu tive a sorte de uma creche que era, claro, que nem se compara com as creches de hoje, mas para a época da gente era poucos municípios que tinha, só Santana que tinha aquela creche, que foi as Três Amigas, Sim. foi na minha época de secretário, eu e o Valdeci, que nós conseguimos. E a pista, nós estávamos na época, só que não era minha secretaria, mas eu que andava com o Valdeci. A Rádio de Ouro Branco foi através de um trabalho meu e Valdeci, um Ah, trabalho que a gente fazia um trabalho muito bonito conjunto, que tudo deu certo. Quando a gente estava trabalhando junto aí, tudo deu certo. Inclusive, minha secretaria nunca teve problema com justiça, nunca teve problema com nada, que era quem devia ter, que eu era quem mais. Não tinha muito dinheiro, mas tinha vários recursos de várias partes sociais. Então eu fui um dos fundadores um dos fundadores não, eu fui o fundador junto com o Valdeci da Rádio, não teve ninguém. Nós colocamos as primeiras energias na zona rural de Ouro Branco e eu fiz questão, eu e o Valdeci, nós fazíamos questão de não só trazer as energias para Ouro Branco, nós ia para o pique junto com o povo que era para terminar rápido, para nós ver o povo valer com energia. Quando a energia não dava, que o cara morava distante, a gente comprava fio com dinheiro, recurso próprio da gente. eu vou convidar o Não era doutor do Valdeci município, para era nós da fazer gente. um Pronto. bate-papo aqui. É Ele uma pessoa muito é meu importante, amigo, gente boa. foi muito importante para o desenvolvimento de Ouro Branco. Muita Ele, gente fala, mas nós quem conseguimos botar energia na zona rural. Nós puxa, botamos energia no Trapiche, nós botamos energia na Capelinha, nós botamos energia no Tintino. Roberto, não está sentindo calor, não? Não, Que tudo bom, bom. graças a Deus, Nós porque sentimos lá, então, toda essa energia foi nós que conseguimos. A luz no campo, logo quando iniciaram. Então, são coisas que as pessoas não olham, têm memória curta. Entendeu? Mas foi tudo, tive participação direta em tudo isso aí, tá? O prefeito doutor Valdeci que diz, os esforços que a gente tinha para conseguir essas coisas, não era fácil.
Que legal, entendeu? Beto. Você tem uma longa história aqui, né, de prestação de trabalho para a cidade de Ouro Branco, E né? tá aí, as coisas que eu tive participação, todas estão aí, bem, estão bem aperfeiçoadas, deram, porque foram uma coisa bem feita, não foi coisa feita pela metade, foi coisa que se originou. Infelizmente, o PET não teve abrangência, veio aí mudar de programa e foi caindo ali. Eu vi numa gestão aí anterior, tinha parece que 30 pessoas. Eu sei que 722 passou 30 pessoas sem ter atividade nenhuma, aquele negócio para lá sem graça e. Mas, se Deus quiser, tudo indica que eu estou voltando à política eleitoral Sim. e vou depender muito dos amigos, né? É, mas se eu conseguir passar pela a peneira dos candidatos e realmente ser candidato, Ouro Branco não vai se arrepender porque eu vou continuar com aquele mesmo afinco que eu tive e tenho sobre a nossa gente. E a dedicação e tudo, né? Olha, você falando do PET, é difícil alguém continuar o projeto de outra pessoa, porque ninguém quer pôr azeitona na pizza do outro, não. Ele quer mais é tirar, né? Como É. foi você que trouxe o projeto, se interessa de dar segmento, mesmo que seja bom para a sociedade, mas o cara fala, não, mas Mas não leva o meu nome, eu não segmento esse negócio. isso é, não foi eu que eu trouxe sim. Hum, O PET é um programa federal, do governo sim, federal, né? mas se o gestor Eu, do digamos município. assim, me deram 100 bolsas PET. E se o gestor não se interessar por isso, não vem, Ah, velho. é. Entendeu? Agora, o que aconteceu? Dessas 100 bolsas PET, eu transformei em 120 com menos de 6 meses. Eu consegui colocar 300 pessoas e com menos de um ano eu já tinha 722. Agora, todo o recurso que eu tinha era para 300 pessoas. Além de eu beneficiar todas essas 702 crianças, que todos tinham direitos iguais, recebiam do governo federal, mas eu tinha uma vantagem sobre outros administradores que passaram por aqui, que eu tinha o dom do milagre. Eu duplicava as coisas. Eu não só atendia o dobro dos alunos que eu tinha Sim, recursos, mas ainda atendia a família. Quando uma criança não ia, faltava um dia no PET, as monitores diziam, Beto, fulano faltou. Quer dizer, no outro dia eu já ia de manhã na casa da mãe. E outra coisa, esse negócio da mãe, viu, do Bolsa, que tinham os pais aqui, de muitos homens, tinham raiva de mim, raiva entre aspas, sim, porque eu foi quem dei a ideia. Eu botei essa ideia de, nas casas que eu trazia para Ouro Branco, eu colocava o nome da mãe, no nome da mãe, porque era mais difícil, e a mãe tinha aquele afinco para cuidar das crianças. sim, exato. E do mesmo jeito eu fiz no Bolsa Família. Só tinha a Bolsa Família no nome do homem quando ele era viúvo ou quando a mulher tinha separado e deixava ele com as crianças. Toda a vida eu botei no nome das mães, porque eu sabia que aquele dinheiro ia para a finalidade dele, que era dar alimentar as suas crianças, que a mãe jamais deixaria de. Pelo menos eu não tive nenhum caso aqui de denúncia que a mãe deixou o filho com fome, né? É, sim. Betão, eu estou gostando do nosso bate-papo, mas assim, já tem uma hora que nós estamos conversando aqui, né? Uhum. Aí eu queria que você falasse do seu projeto, da sua pré-candidatura, né? E fazer as considerações finais e agradecer os amigos que sempre estiveram junto de você, apoiando o seu trabalho. E, enfim, desde do pessoal de Maceió que lhe deram uma força, né? Ao deputado federal Isnaldo, sempre que você precisa, ele está ali ao seu dispor, né? Então, Bom, Sérgio, fica à vontade de foi fazer muito importante a você falar sua no deputado fala e Isnaldo, agradecimentos, viu? porque é interessante que todos essas coisas que eu trouxe para Ouro Branco, eu tenho que agradecer às pessoas aqui, uns estão no meio de nós, outros não estão mais. Primeiro, o primeiro que começou a me dar essas oportunidades para que eu tivesse condições de resolver alguns problemas da situação político-social de Ouro Branco, foi o José Alberto Vila Torres, que é o conhecido como Zeca Torres, Sim. e que era deputado estadual e secretário de assistência na época, né? E o seu irmão, doutor Roberto Torres, que foi deputado federal. Então eles começaram a abrir as portas para mim conseguir algumas coisas para Ouro Branco. Quando o Roberto não quis mais saber de política, o Zeca também teve 3 mandatos de deputado estadual, 2 mandatos, o Roberto teve 3 de federal,
e não quiseram, já estavam também com certa idade, e ficaram lutando só pela política de Água Branca e de Rio Largo. Política local, né? Com os irmãos dele, que inclusive foram prefeitos, todos eles, tanto em Água Branca como em Rio Largo. E em seguida eu tive a oportunidade de trabalhar com Luiz Dantas, né? Aqui foi que ele veio para Ouro Branco, foi o Você Roda trabalhou com o Luiz Dantas? trabalho pai, Luiz Dantas pai. Eu sei. E, inclusive, Eu gravei. era mais ou menos igual o Rinaldinho. O que a gente pedia para ele, dizer, pô, tu não pede nada para tu, bicho. Tu só pede pro povo, não me perturba para tu e fica perturbando para pedir as coisas para o povo. E eu dizia, deputado, Uma vez eu gravei um comício de Luiz Dantas lá na quadra do Menor, em Santana. É quadra do Menor, é? é. Eu gravei lá. Eu tenho, ele tá guardado nos meus arquivos. Aí o Luiz gostava muito de mim, e eu, na época eu bebi, o Luiz gostava de uma caninha também, a gente Luiz tinha Dantas, amizade, né? era. Eu, o Márcio quem foi diretor dele na Seneg, né? Sim. E essa época ele ainda era deputado estadual. E quando ele mudou para federal, aí já foi aqui com o Valdeci apoiando, e a gente apoiou, né? Com o Luiz. Aí eu fiquei com muita amizade com ele. E a gente, só eu com o Valdeci, a gente falou, foi muito importante na época, foi o Luiz já era deputado federal, aí Luiz Dantas, o Renan Pai, não era Renan Calheira, não era Renan Filho ainda, era Renan Pai, que sempre também não houve esse nosso pleito. Eu fui candidato a deputado federal na eleição de Renan. Foi mesmo. Em 1990, eu acho que foi o primeiro candidato em Ouro Branco. Eu abri, quando eu comecei a Tu apoiar os foi dois candidato a federal. deputados Ô, federais. Beto, que legal, Eu e a rapaz. Ronice, deputado estadual aqui, mas aí eu registrei candidatura, fui candidato, fiz política, só que quando foi na época de gravar no estúdio mesmo, para gravar propaganda eleitoral, eu recebi um convite do deputado Roberto Torres, de Zeca Torres, foi quando eu comecei a apoiar eles, Sim. em 90, para que eu ficasse na política deles e que a chance era maior de No grupo um político sertanejo deles, chegar, né? né? Que era muito mais fácil. Aí ele me explicou e eu vim entender. Por isso que hoje eu sou bairrista. Todos os candidatos que eu apoio e fico até o final, e não conto mudar, eu apoio o doutor Washington. Washington Luiz foi deputado estadual, eu tive o apoio da época. Eu Em sei. 2 mandatos, ele, quando desistiu, foi que eu mudei de deputado. Aí eu apoiei o Zé 14, o Roberto, até quando tiveram. Aí foi quando eu fiquei com o Rinaldinho. Quer dizer, até hoje. E o Rinaldinho foi um dos caras que ele não pedia ao governo federal porque ele era deputado estadual, mas nas coisas que eu consegui pôr o branco, tudo teve o aval de Isnaldinho, o Luiz Dantas, o Valgar na questão de energia ajudou, que era o candidato do Valdeci, Renan Calheiros. Renan Calheiro, pai, esses Sim. sempre foram importantes para aquilo que a gente conquistou por o branco. Eles deram uma força muito grande. Então, e disso deu continuidade com o outro Renan, eu sei que o que eu precisei para Ouro Branco, o que a comunidade queria, que diziam que queriam, nós conseguimos. Nada ficou em vão. Então, o que eu quis dizer é o seguinte: se eu tiver a oportunidade de passar pela minha pré-candidatura e for candidato, eu só posso dizer ao povo de Ouro Branco que ele vai ter, não um prefeito, mas vai ter, Vereador vai ter comprometido com o um seu. vereador comprometido para ajudar a deputada Denise, ou a prefeita Denise, porque eu vou dizer a vocês com sinceridade. Eu vejo muita gente reclamando de vereador A, de vereador B, porque não faz nada. Mas aí o vereador não tem culpa. Você talvez não saiba escolher o seu candidato e talvez por algum motivo eles não tenham culpa disso. Porque eu só digo uma coisa a você. Você ser um político, se você não tiver amizade com um político, um amigo, amizade política, ou ser um aliado verdadeiro político, você é um mandato que você está dando perdido, porque nada vai vir por o branco. Ele vai esperar o que a prefeita ou o prefeito quiser dar para fazer, ajeitar um amigo, um parente. Porque não tem condições. Eu posso dizer a vocês, eu não só tenho deputados Ronaldinho, eu tenho vários deputados amigos, tenho ex-políticos que têm amizade com outras pessoas que podem favorecer as coisas que vêm para Ouro Branco, sem precisar de aliciamento, sem nada, porque sabe que onde eles estão botando está chegando do jeito que eles botaram, está chegando do jeito que foi colocado ali no papel. Então é uma coisa que um pedido meu é muito importante por conta disso, que eles sabem que o que estão mandando para Ouro Branco vai ser cumprido ao pé da letra. Então só digo a vocês, o voto é muito importante na vida do cidadão. A política é muito importante para a nação. Então a gente tem que pensar 2 vezes quem vai nos representar. Eu estou à disposição de vocês, se eu passar por essa peneira,
estou votando na eleição, aquela história que eu falei de política eu não fui, estou votando na eleição, sabendo que vou perder um bom salário de aposentadoria, estou consciente disso, mas nada disso vai tirar a alegria de eu voltar a trabalhar pela minha gente, que é o que eu gosto de fazer. Eu só tenho que agradecer a vocês ouvintes e ao povo de Ouro Branco por me deixar ser feliz, porque eu sempre fui feliz, porque nasci em Ouro Branco, sou de Ouro Branco, nasci de parteira na Rua da Mangueira, e tenho o maior orgulho de dizer que nasci em Ouro Branco. O deputado federal, o meu amigo Isnaldo, lá no meu aniversário do ano atrasado, quem estava lá viu ele dizer que, pô, Beto, eu cansei de te chamar para ficar mais junto a mim, Eu tenho ou em registrado, viu? Brasília, Eu tenho ou gravado. em Brasília, ou em Santana, ou em Maceió, e tu não quiser sair, porque não quer. O que é que tem esse Ouro Branco que tu não quer sair daqui para lá, que poder até ajudar mais? Esse deputado aqui foi o lugar que eu nasci. Eu só saio daqui, às vezes, para ir em Maravilha, porque é pertinho, porque dá vontade de voltar. Eu tenho muita família lá também, e dá vontade de voltar para cá. Eu não sei ficar distante de Ouro Branco. Eu tenho casa em Maceió e casa boa. Eu só vou em Maceió quando é um negócio importante, ou para tratar de minha saúde, ou de algum amigo que possa precisar de mim, ou mesmo para visitar minhas filhas lá. Mas não demora 2 dias, não. Eu saí daqui para fazer quimioterapia, eu voltava dirigindo. O médico perguntava se eu era maluco, doido, ou de que eu era feito para aguentar. Ter resistência de fazer uma quimioterapia e vir embora para Ouro Branco Dirigi dirigindo. quantos E quilômetros vinha para aqui? sozinho. 250 quilômetros, eu vinha de lá todos os dias para não ficar longe do meu Ouro Branco. Eu, Entendeu? É por isso que eu amo Ouro Branco, gosto do povo de Ouro Branco. E não tem sentido para a vida para mim eu ficar sem fazer nada. Muita gente, eu vejo muita gente dizer, eu estou doido que chega o dia de eu me aposentar. Eu vou dizer ao senhor com toda seriedade. sim. Alguém pode dizer, não, mas porque ele está dizendo isso porque já tem a dele. Mas não é a coisa mais errada que eu optei na minha vida, e não foi porque eu optei, foi por questão da minha doença, que tem coisa, eu posso trabalhar em algumas coisas, mas tem coisa que eu tenho restrição, não posso estar levando muito sol, eu não posso correr, entendeu? Eu frequento academia, mas eu vou no meu limite, o limite que eu posso. Mas é assim, eu amo meu Ouro Branco, não sei ficar distante. Eu vou ali em Águas Belas, tenho uns amigos lá também. Eu vou em Santana, que tem uns amigos, questões políticas e tudo. E E eu, pronto, minha vida é feita disso aí. Agora, meu Ouro Branco eu amo. E sei que tenho muito tempo ainda para ajudar a minha gente. eu vou ali no Ceará, fico lá na casa das minhas irmãs, mas eu fico impaciente e quando chega ali em Valdeci, o coração chega e fica ali. Pronto, entendeu? Você está me entendendo o que eu estou falando. Porque eu sou desse mesmo jeito. Eu não Acabou, tenho. velho. Eu ia para Maceió, quando chegava lá na capital, carnaval de. Eu morando em Maceió, carnaval de Paripuíra, eu fui um dia. Mas foi um dia que o meu compadre Tonho, que era de Ouro Branco, mas eu disse, compadre, 3 horas da manhã nós chegamos em casa, meio jeito com as compadre. Aqui pode ter as princesas do mundo, agora eu vou para o meu Ouro Branco. Vinha para aqui, não tinha nada, né? Mas eu pegava maisena com os amigos daqui, outros que tinham moral lá também me acompanhavam, nós vinhamos para cá. Nós fazíamos a festa aqui, melava o povo de maisena. Naquele meia turma da cachaça ia tomar cachaça. Eu sei que nós fazíamos uma brincadeira que animava, mas eu deixava tudo aquilo lá e vim para meu Ouro Branco. Minhas festas sempre foram aqui, minha vida sempre foi aqui. Betão, meu irmão, olha, eu espero em Deus que a gente, na próxima, no próximo bate-papo que tivermos aqui, seja você realizado o seu projeto. Que Deus lhe abençoe na sua empreitada de candidatura. Como um pré-candidato, você consiga registrar a sua candidatura. E quem sabe, no próximo bate-papo aqui, você já seja um vereador em Ouro Branco. Tá bom, querido? Tá bom. Eu quero lhe Eu quero agradecer muito. agradecer de forma grandiosa. Que Deus lhe abençoe. Esse que você veio fazer aqui, Beto, é uma consideração ao seu amigo velho de você vir falar comigo e bater papo comigo, sabendo que eu sou um analfabeto, uma pessoa de vocabulário muito simples, e você me dá essa confiança de compartilhar com você essa responsabilidade de vereador, pré-candidato que você é uma responsabilidade para mim e para mim é um gesto de confiança. Eu quero imensamente lhe agradecer, viu? Que Deus abençoe a você por esse gesto nobre para comigo, Zé Rodrigues. Vocês é o que eu tenho que agradecer. O senhor foi muito importante para mim nesse período que eu passei afastado. O senhor sempre gravou alguns vídeos comigo. Na própria política aí, essa que eu falei, o senhor me deu uma força muito grande. Gravamos vários vídeos com as pessoas que foram beneficiadas, Sim. com as pessoas de nossa comunidade que viram meu trabalho. E isso foi muito importante para mim, porque no meu íntimo, no meu orgulho, eu vi o quanto e lembrei o quanto eu fui importante e o quanto posso ser por a nossa gente.
Isso é uma coisa, infelizmente, tudo que eu faço é com perfeição, mas tem coisas que não dependem de você. Aí eu só vou depender de meus conterrâneos, daqueles que abraçaram o Ouro Branco como sua terra. Então eu estou disponível, com mais energia do que nunca, para poder trabalhar para a minha gente, para ajudar o futuro prefeito da nossa cidade. Espero que seja uma prefeita, que o que está dando certo a gente não mexe. Quando Agora mexe, faço como o Clodovil Hernandes, olha aqui para a lente da verdade aqui e dê uma boa noite para o povo de Ouro Branco. eu só posso dizer que eu dependo de vocês e o muito que pode ser feito por Ouro Branco também vai depender de vocês. Eu estou aqui preparado para ajudar o nosso próximo gestor com fé em Jesus e no povo de Ouro Branco e sua dignidade. Meu muito obrigado e fiquem com Jesus. Gente, obrigado. Que Deus lhe abençoe de forma grandiosa, viu?